Oi, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre misturas e propriedades de mistura, né? E o que é a mistura? Bom, a gente pode pensar que a gente parte de compostos que estão puros, certo? E a gente vai misturar de modo que haja contato entre todos os componentes, certo? Essa é a ideia de um processo de mistura. Aqui, por exemplo, de uma forma bem ilustrativa, bem esdrúxula, né? A gente tem essa solução amarela, essa azul, e está misturando aqui. Não temos um recipiente coletando esse material, né? Mas poderia ter aqui embaixo, né? Para ilustrar esse fenômeno. Tá? E quando a gente mistura, a gente pode esperar algumas coisas, né? A gente mistura, espera, né? E a gente pode observar, por exemplo, a formação de um sistema homogêneo ou a aparição de múltiplas fases, formando um sistema heterogêneo, certo? Por exemplo, se eu misturar água e óleo, mexer bem, esperar um tempo, vai se separar uma fase com água e uma fase com óleo. Aí a pergunta é, por que não há formação de uma fase homogênea nesse caso? Certo? Isso a gente vai tentar responder neste capítulo. Tá? Por exemplo, podem ocorrer formação de mais de uma fase líquida. Né? Aqui a gente tem esse óleo trifásico da Natura, certo? Então ele tem três fases líquidas diferentes, certo? Aqui no caso a gente tinha duas fases líquidas, tá? Se a gente agitar esse frasco, ele vai permanecer, ele parecerá, na verdade, homogêneo, se a gente agitar bem, só que depois de um tempo ele vai atingir o estado de equilíbrio dele, né? E vai formar novamente as três fases, certo? Então, espontaneamente, ele vai voltar a ter essas três fases. Por que isso acontece? E, por exemplo, para a gente entender, né, visualizar melhor nosso problema. Eu tenho a água com açúcar, água com areia e água com sal aqui. O que leva ao aparecimento da fase sólida precipitada aqui nesse copo. Né? Ou seja, por que a água e a areia quase não se misturam? Por que a água e açúcar e água e sal podem formar uma fase homogênea? Por que o sal não volta a ser sólido? Né? O que acontece se eu misturar muito sal? Aí vai chegar um limite onde eu não consigo mais solubilizar. Mesma coisa com açúcar. Por que isso acontece? Onde é esse limite? A gente vai discutir neste capítulo. E o primeiro passo aqui, apesar de a gente já ter dois vídeos sobre introduzindo, né, algumas coisas das misturas, tá? Mas o primeiro passo aqui é definir o que é, para a gente agora, um processo de mistura, tá? Então a gente vai definir esse processo, que é um processo onde não vai ocorrer alteração de temperatura e pressão, tá? Se a temperatura e a pressão estão fixas, a gente sabe que o sistema vai tender espontaneamente ao menor valor da energia de Gibbs. Então, é a variação da energia de Gibbs no processo de mistura que dita a espontaneidade. Então, se a gente parte de dois compostos puros, né, com um estado inicial, tem um composto A e um composto B, separados. Certo? Digamos que eles sejam gases. Aqui eles estão na mesma temperatura e pressão. Se eu remover a divisória, eu promovo a misturação dos gases. Depois de um tempo, eu vou esperar A mais B numa fase homogênea, né? Assumindo que esses gases vão sempre se misturar. Tá? No estado final, a gente tem essa fase, né? Uma solução, né? Uma fase homogênea, certo? Ela pode ser estável ou instável. Depois a gente discute isso, tá? E o que a gente precisa calcular aqui é o ΔG deste processo de mistura, ou seja, o ΔG de mistura, que vai ser o G, né, do estado final aqui, que é o estado misturado, menos o somatório dos Gs dos puros. O asterisco aqui para indicar puro para a gente. Tá? Então, esse é a nossa ΔG de mistura. E a gente vai começar com um caso simples. Tá? A gente vai pensar numa mistura de gases ideais.
Então, vamos pensar que a gente tem um gás A aqui na região amarela e um gás B na região mais azulada. As duas divisórias, né, estão na mesma temperatura e na mesma pressão. Se eu remover essa divisória, eles vão, né, formar uma fase homogênea. Tá? Então, o estado inicial é esse daqui e o estado final é esse aqui de baixo, certo? E agora a gente vai calcular o ΔG desse processo, certo? É o G no início, aliás, é o G no final, menos o G no início. Okay? Então, vamos pensar aqui no início primeiro. O que a gente tem? Temos A e B puros. Ok? Então, o G no início vai ser a soma do G, né, da energia de Gibbs do gás A, mais a energia de Gibbs do gás B, ambos puros na TIP do sistema. Tá? E como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode lembrar que G, certo? Para um gás, G, ele pode ser dado por o número de mols do composto, né? Vezes o G molar desse composto puro. Okay? Então a gente pode pensar nisso e lembrar que esse G molar, ele é o potencial químico para compostos puros. A mesma coisa para B. Então a gente teria aqui, ó, que esse G no início vai ser o número de mols de A vezes o potencial químico de A puro mais o número de mols de B vezes o potencial químico de B puro. Mas qual é esse potencial químico? Bom, o μI no componente puro, ele é dado por μI o estado de referência mais RT vezes o Ln da fugacidade desse gás I puro sobre a fugacidade de I no estado de referência. E essa fugacidade do I puro é a própria pressão, já que a gente está falando de gás ideal. Ok? Com isso, a gente tem que o G no início vai ser o número de mols de A, tá? Que multiplica μI0, aliás, μA0 mais RT-Ln de P sobre a fugacidade do estado de referência, tá? Mais NB, que é FA no estado de referência. Mais NB vezes MIB0 mais RT-Ln de P sobre a fugacidade de B no estado de referência. Ok? Está definido, então, nosso G inicial. Vamos pensar no final. Para o estado final, a gente tem que a G no final, ali já vai estar misturado, certo? Vai formar uma fase homogênea, a princípio, certo? Então, o que a gente vai calcular? Como é que a gente pode calcular? A gente vai usar aquela fórmula que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Que aqui, essa G final vai ser o somatório do número de mols de cada composto vezes a G parcial molar de cada composto, certo? Como temos dois, isso aqui vai ser NaGa parcial molar mais NbGb parcial molar. Agora, que essa G parcial molar, né, ela é, na verdade, GI parcial molar seria a derivada de G
em relação a NI, mantendo T, P e NJ constantes. Ou seja, isso aqui é o potencial químico. Tá? Agora, não do componente I na mistura. Tá? E esse potencial químico, então, ele vai ser dado pelo potencial químico do próprio composto no estado de referência, mais RT-LN da fugacidade desse composto, tá? Na mistura sobre a fugacidade do estado de referência. E a fugacidade de uma componente numa mistura de gases ideais, não tem isso aqui, ele é a pressão parcial desse composto. YP, certo? Com isso, para o componente A, a gente teria isso aqui como sendo MA 0 mais RT-LN de YAP sobre FI 0. E para o componente B, MB vai ser MB 0 mais RT-LN da pressão parcial de B sobre a fugacidade de B no estado de referência. Só corrigir aqui em vez de I, é A. Ok? Então agora a gente pode chegar na G final. Mas eu vou aproveitar a G inicial, vou até copiar ela para passar para o próximo slide. Tá? E também vou aproveitar para a gente notar a diferença. A diferença aqui, ó, é que aqui a gente tem a pressão do sistema, né? Aqui a gente tem a pressão parcial. Okay? Então, deixa eu colar meu G inicial, deixa eu apagar as coisas que estão em excesso aqui. Certo? E colei muito torto. Deixa eu colar de novo, deixa eu puxar certinho. Colei aqui, vou subir, isso, certo? Então, a minha G inicial é isso aqui. E a minha G final, a gente pode chegar a partir das fórmulas que a gente usou no slide anterior. Então, ela vai ser Na vezes MA 0 mais RT Ln de YAP sobre a fugacidade de A no estado de referência, mais NB, B multiplica MB 0 mais RT Ln de YB, P sobre a fugacidade de B no estado de referência. Tá? Eu vou selecionar essa segunda aqui e mudar a cor para azul, só para a gente diferenciar o estado final do estado inicial. E aí o nosso ΔG, ele vai ser o G final menos o G inicial. Tá? Então aqui a gente já consegue agrupar algumas coisas, notar algumas coisas. Tá? A gente vai ter uma parcela de Na, né, que vai ser essa parte em azul, vai ser Na que multiplica essa parte em azul aqui dentro do colchete, menos essa parte dentro do colchete para o início, certo? Aí, o que dá para notar é que os estados iniciais vão cortar. Desculpa, os estados iniciais não. Os estados de referência vão cortar. Okay? Isso também vale para B. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que o nosso ΔG, o nosso processo de mistura, vou botar um Mzinho aqui no delta, tá? Ele vai ser o Na, que vai pegar a parte em azul, que vai ser MA 0 mais RT Ln de P, de YAP, perdão, sobre FA 0 menos MA 0 mais RT Ln de P sobre FA 0. Okay? Mais, eu vou continuar na linha de baixo aqui, ó, NB e multiplica MB 0 mais RT, só colocar
aqui que eu esqueci, no parênteses aqui, ó, por conta do sinal de menos, tá? Pra gente não confundir. Mas voltando. NB, MIB0, RT, LN, de YB, P sobre FB, 0, menos MIB0 mais RT, LN, de P sobre FB, 0, certo? E isso é a nossa fórmula do ΔG. E aí, o que a gente pode notar? Ó? MiA0 vai ser subtraído com MiA0, então vai sumir, certo? E aí a gente vai ter o RT, dentro desse primeiro colchete aqui, o RT-LN de YAP, sobre a fugacidade do estado de referência, menos o RT-LN de P sobre a fugacidade no estado de referência, certo? Então, essas fugacidades aqui do estado de referência vão cortar. A mesma coisa para o composto B, certo? E aí a gente chega à conclusão que o ΔG de mistura, ele vai ser dado, então, por Na, que multiplica RT-LN de YAP menos RT-LN de P. E aí, também, nós temos, vou continuar aqui na linha de baixo, NB, RT, LN de YB, P, certo? Menos RT, LN de P. A gente pode juntar esses LNs, né? As diferenças aqui, num LN só. E aí a gente fica que o ΔG de mistura vai ser Na mais, aliás, Na vezes RT, LN de YAP dividido por P mais NB RT LN de YB P sobre P. E aí as expressões cortam. E a gente chega à conclusão, então, que o nosso ΔG de mistura, ele vai ser Na RT LN de YA mais NB LN, aliás, NBRT, perdão, LN de YB. Ok? A gente ainda pode lembrar que Na, ele é o YA que multiplica o número de mols total do sistema. E NB é YB que multiplica o número de mols total do sistema. E aí a gente tira esse N total junto com RT, né, em evidência dessa fórmula. E a gente fica então com NRT, número total, e multiplica YA LN de YA mais YB LN de YB. E essa é a nossa fórmula do ΔG de mistura. Vamos reparar algumas coisas aqui. N e RT são todos positivos, certo? Agora, YA e YB eles são menores do que 1. Desse modo, o LN que está aqui é negativo. Então, o que está dentro do colchete vai ser negativo, tá? Então, todo esse ΔG de mistura vai ser negativo, certo? Qual é a cara desse ΔG de mistura? Fazer algo bem, bem simples para representar, tá? Mais para frente a gente vai olhar isso com mais calma. Aqui eu tenho a fração molar do componente A, aqui o ΔG de mistura. Ele tem uma cara quase como uma parábola, certo? Sempre com valores negativos, imaginando que aqui seria o nosso zero, tá? Isso mostra, tá, que o ΔG de mistura é sempre negativo, tá? O que a gente acredita num primeiro momento, né, que seja
que a mistura, então, seja um processo espontâneo. Se a gente tivesse, por exemplo, um ΔG contra, um ΔG de mistura contra uma fração molar, né, onde a gente tivesse toda essa curva aqui positiva, a gente teria o caso de immiscibilidade total. A gente vai falar mais para frente disso. É o caso aqui, por exemplo, quase da água e óleo. Tá? O fato do ΔG ser sempre positivo indica que não se mistura. Tá? O fato do ΔG ser negativo indica que pode se misturar. No caso de gás ideais, eles sempre se misturam. Tá? E, só para acabar, então, nosso ΔG de mistura para um gás ideal, ele é, então, N total, vou tirar o Tzinho, tá? nRT, que multiplica, né, o somatório, vou generalizar aqui, né, de YI, LN de YI. Se for binário, né, se for tiver um sistema com dois componentes, seria YA, LN de YA, mais YB, LN de YB, como a gente acabou de ver, tá? Qual vai ser o ΔG, aliás, o ΔS de mistura de um gás ideal? Ora, o ΔG de mistura, se a gente pegar ele e derivar em relação à temperatura, mantendo a pressão e o número de mols constante, a gente tem o ΔS. Aliás, é menos essa derivada, perdão. ΔS, então, é definido como isso daqui. Mas se eu olhar aqui, qual é o único termo que depende da temperatura? Né? É aqui, né? Então, isso aqui vai ser menos NR somatório de YI LN de YI. Certo? E aí é interessante a gente notar, né, que esse termo de somatório, como a gente já falou, ele é sempre negativo. Com o sinal de menos, o ΔS para um gás ideal é sempre maior do que zero. Tá? E como é que fica a entalpia de mistura de um gás ideal? Para isso, a gente pode partir da definição da energia de Gibbs, como sendo G igual a H menos TS. A gente isola o H então é G mais TS, e a gente aplica para o processo de mistura, lembrando que ele ocorre a temperatura e pressão constante. Então, ΔM, tá, do gás ideal aqui, vai ser o ΔG de mistura do gás ideal, mais T ΔS de mistura do gás ideal. Então, nosso ΔH do gás ideal, ΔH de mistura do gás ideal, ou seja, a variação da entalpia no processo de mistura de gases ideais, ele vai ser o G, que é nRT, vezes o somatório de YI, LN de YI, mais a temperatura, que multiplica o ΔS, que é menos NR, somatório de YI, LN de YI. Daqui a gente pode perceber, né, que se o T aqui for para dentro, a gente vai ter duas parcelas iguais de sinal trocado. Então, o nosso ΔH de mistura com gás ideal vale zero. Toda a misturação no processo com gases ideais, né, é responsabilidade da entropia, ou seja, a entropia é a força propulsora, né, da mistura em gases ideais. Por fim, vamos olhar a variação do volume de mistura de um gás ideal. Isso pode ser tirado como a derivada da energia do ΔG de mistura do gás ideal com a pressão, mantendo a temperatura e o número de mols constante. Só que o nosso ΔG de mistura de gases ideais, ele é nRT somatório de YI, LN de YI. Então, não tem pressão nessa forma.
A derivada com a pressão aqui é zero, o que indica que não há variação no volume de mistura quando a gente está falando de uma mistura de gases ideais. No início do capítulo, lá no vídeo 1, a gente viu, né, que 500 ml de água mais 500 ml de etanol, quando a gente mistura, não dá 1 litro, certo? Então, o ΔV de mistura disso daqui é diferente de zero. Ele, na verdade, ele é menor do que zero, porque a gente tem uma contração no volume. Tá? Para um gás ideal seria zero. Então, aqui dá para ver, o que já é meio óbvio, né? Que a água e etanol não formam uma mistura de gases ideais quando estão na fase líquida. Tá? É óbvio, né? Na fase líquida eles já estão bem longe do comportamento de gás ideal. Tá? Mas existe um conceito que a gente vai falar mais à frente, que é o de solução ideal. E para o ΔV de mistura de uma solução ideal vale zero. Em outras palavras, água e etanol não formam uma solução ideal. Okay? Bom, aqui está tudo deduzido com anotações aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida depois pode mandar um e-mail, mas já está tudo apresentado aqui. Okay? E temos um exercíciozinho, 2 exercíciozinhos já resolvidos aqui. Era isso para esse vídeo e até o próximo.